Foi o seminário de saúde mental para os trabalhadores da saúde. Hoje nós temos uma palestra que fecha tudo aquilo que a gente discutiu durante a semana. Foi um seminário maravilhoso, com muitas perguntas, com muitos esclarecimentos, e a gente ficou muito feliz de estar junto com vocês durante essa semana toda. Mas, para poder fechar o dia de hoje, fechar com chave de ouro, a gente traz um convidado que vai trazer para a gente muitas informações e que coisas que fazem parte da nossa vida. A gente traz hoje o Tilson Battaglia. Ele é mestre em filosofia, ele é bacharel em educação física, ele é coach, palestrante e ele trabalha com emagrecimento e bem-estar. Então, minha gente, hoje a gente agradece demais que vocês nos acompanharam durante toda a semana e eu deixo vocês na companhia do Dr. Tilson Battaglia, que vai fazer uma atividade maravilhosa durante essa noite, que vocês vão estar com ele. A vez agora é dele. Obrigado. Eu estou com o microfone aqui. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui junto à FETRIES e o governo do estado do Ceará. Quero agradecer a professora Silvana, professor Samuel e todos aqueles que fazem a FETRIES, que é a Federação de Triatlon do Ceará, e espero que essa noite seja proveitosa para vocês, tanto profissionais da área da saúde, como também demais profissionais e pessoas que podem se beneficiar com a prática da atividade física. Bem, o meu tema é o autocuidado e a saúde mental através da atividade física para os profissionais da área da saúde. Eu, além de mestre em filosofia, eu tenho várias formações em coaching e também sou educador físico, né? Eu tenho 2 formações na área da educação física e adoro a prática regular de exercícios físicos, pratico alguns esportes e nessa nossa conversa de hoje eu vou falar quais os benefícios que o exercício físico traz tanto para a saúde física como também para a saúde mental e espero que você possa extrair conhecimentos e que você leve para o seu dia a dia já a partir desse fim de semana. Vou propor um desafiozinho para esse fim de semana, para você tirar o bumbum da cadeira, da rede e entrar em ação, tá bom? Eu quero começar com uma reflexão que é a seguinte: eu ouço muito as pessoas dizendo isso: tio, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Por que será que isso acontece? Como resolver esse problema? Essa pergunta ela vai perpassar toda a minha fala, desse momento até o término desse nosso encontro. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Por que será? Vou dar um puxãozinho de orelha aí em quem tem vivido de forma sedentária, quem tem ficado inativo fisicamente. Uma outra coisa que eu quero falar logo no início é o seguinte: eu sei que você sabe tudo que eu vou falar aqui, mas eu quero surpreendê-los com algumas contribuições ao longo da minha fala, que é exatamente respondendo essas 2 perguntas, né? Por que eu sei o que eu devo fazer e não faço e como resolver esse problema, ok? Então, pegue um papel e uma caneta em mãos, acredito que vai ajudar vocês ao longo dessa nossa jornada de autoconhecimento que resulta, né, numa prática de atividade física que vai beneficiá-los não só na sua saúde física, mas como vocês verão, também na sua saúde mental. Bom, questãozinha técnica aqui, pronto. O roteiro da palestra. Eu costumo fazer palestras de forma bastante organizada para que faça sentido para vocês, claro, e essa palestra foi dividida em alguns pontos que nós discutiremos a partir desse momento. Primeiro, eu vou apresentar os principais sinais de esgotamento mental que têm sido relatados tanto em clínicas psicológicas quanto psiquiatras por profissionais que têm adoecido
em função das pressões que o mercado de trabalho tem imposto a esses profissionais. Em seguida, nós falaremos sobre o que é ter saúde mental, o que é ter saúde física, o que é o autocuidado. E, na sequência, eu vou falar sobre a pirâmide do ser, ter e fazer. Vocês vão entender por que muitas pessoas até sabem o que precisam fazer, mas não conseguem colocar em prática. Em seguida, eu vou apresentar os principais neurotransmissores do bem-estar, como através de algumas ações, através de algumas práticas diárias, você consegue liberar hormônios no seu organismo que melhora o seu humor, que traz mais alegria, que traz relaxamento para o seu corpo físico, que faz com que você fique mais relaxado, mais leve e mais saudável. Depois nós vamos falar sobre o impacto que a atividade física tem na promoção e preservação da saúde, bem como na prevenção de doenças e no tratamento de doenças. Isso já vem sendo relatado na literatura especializada na área da educação física há mais de 2 décadas, pelo menos, que a prática regular de exercícios físicos e também de atividade física traz inúmeros benefícios para a saúde. E lembrem-se, o seguro morreu de velho, é muito melhor você prevenir do que você ter que tratar das doenças, embora eu também irei falar sobre isso. Na sequência, nós falaremos um pouco sobre promoção da saúde, preservação da saúde, sobre prevenção de doenças e tratamento de doenças promovidos pela atividade física como aliada aí da medicina, de outras formas de tratamento, e depois eu vou avançar um pouquinho na PNL Coaching, uma breve apresentação para vocês entenderem um pouco como funciona a estrutura neurológica do ser humano e por que muitas vezes a pessoa não consegue entender por que ela até sabe que ela tem que fazer uma alimentação saudável, ela sabe que tem que praticar atividade física, mas ela não faz. Então, nós coaches, profissionais da programação neurolinguística, nós temos uma formação que permite identificar crenças limitantes, pensamentos sabotadores, comportamentos que sabotam essa pessoa, que faz com que ela, mesmo tendo consciência que aquilo faz bem para ela não consiga colocar em prática. E no final, lembrando um pouco aí a trilogia Matrix, que está chegando agora ao 4º Matrix, eu quero propor para vocês uma reflexão profunda sobre como será a sua vida a partir daqui, como será a sua saúde. É uma questão de decisão. Para quem assistiu aí o Matrix, já pode esperar a pílula vermelha e azul nesse contexto do autocuidado, da saúde mental, através da prática da atividade física. Bom, vamos falar sobre esgotamento mental, esgotamento físico, esgotamento social e esgotamento emocional. Olha só, quando nós falamos sobre o esgotamento, nós estamos falando num estado em que esse indivíduo entra e ele sente uma série de sintomas. Então, profissionais da medicina, profissionais da psicologia, médicos, psiquiatras, têm atendido pessoas com inúmeras dificuldades, inúmeras doenças, patologias, distúrbios, e ao longo desses tratamentos foi sendo relatados uma lista enorme de possíveis sinais que você pode estar sentindo aí. Eu quero convidá-lo nesse momento a pegar um caderno, ou mesmo no seu celular, se você conseguir dividir a tela, ou qualquer forma que você consiga anotar, para você fazer um autodiagnóstico claro, que é só para efeito aqui da palestra. Nós sempre recomendamos que você procure um profissional competente na área, ou da psicologia, no caso de uma psicoterapia, ou até de um psiquiatra, caso você identifique um desses sintomas, alguns desses sintomas, e você esteja percebendo que você não está bem da saúde. Nós vamos falar primeiro da doença, primeiro do esgotamento e depois sobre o que é ter saúde mental e física e principalmente o que você precisa fazer para dispor de saúde física e mental. Então, quando nós falamos dos sinais de esgotamento dentro do ambiente de trabalho, você sabe que o ambiente de trabalho, ele toma uma boa parte do nosso dia, sobretudo para os profissionais da área da saúde. Eles lidam com uma demanda diferenciada de muitos outros profissionais, Eles tendem
a lidar com pessoas que estão fragilizadas, que estão doentes, pessoas que muitas vezes estão correndo risco eminente de morte, e todo esse ambiente dos hospitais, das clínicas, faz com que essas pessoas tenham uma sobrecarga ainda maior do que muitos outros profissionais que, por exemplo, trabalham em escritórios ou outros locais. É importantíssimo que esse cuidador aprenda a cuidar de si mesmo. Há alguns anos atrás, eu, professor da Universidade Maurício de Nassau, eu fiz algumas palestras para os alunos da enfermagem, por exemplo, falando sobre isso. Quem cuida do cuidador? Quer dizer, os profissionais da área da saúde, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, eles se dedicam a cuidar do próximo, e a pergunta que nós devemos nos fazer é: quem é que cuida desse cuidador? Claro que eles precisam ter um cuidado que vem do exterior, de outras pessoas que cuidem deles também, mas é fundamental que você aprenda o autocuidado, que você desenvolva essa capacidade. E na palestra de hoje eu vou falar sobre as várias formas de autocuidado. Para você ter uma ideia, são 8 formas de autocuidado que você deve e pode praticar no seu dia a dia. Voltando para a questão do esgotamento. Quando nós falamos sobre esgotamento no trabalho, nós não falamos apenas do esgotamento mental, cujas características eu vou mencionar, mas também do esgotamento físico, do esgotamento emocional e social. Então vejamos, quanto ao esgotamento físico, será que você tem sentido um cansaço e uma fadiga excessiva? Será que você tem sentido dor nas costas, uma tensão muscular que você sente que não, muitas vezes sequer consegue dormir bem? Será que você tem sentido dores de cabeça? Essa lista de sinais, esses sinais se manifestam no corpo porque mente e corpo são indissociados, eles estão interligados, e quando eu adoeço mentalmente, o meu corpo padece, meu corpo sofre, sente isso, e o inverso também é verdadeiro. Ou seja, quando eu tenho alguma patologia no meu organismo, é muito comum que essa pessoa também adoeça mentalmente. Na área da saúde nós chamamos isso de psicossomática. Psique do grego significa mente e soma significa corpo, ou seja, quando o corpo adoece, a mente também adoece e vice-versa. Agora, quanto aos sinais de esgotamento mental, alguns deles são lapsos de memória, as pessoas têm dificuldades de raciocínio, elas tendem a ter uma postura mais pessimista diante da vida, além de ter o seu raciocínio prejudicado. Muitas vezes elas sentem brancos ao longo do dia, elas não conseguem memorizar, lembrar de alguns compromissos, inclusive, e isso pode prejudicar a sua produtividade, inclusive na área da saúde, levando aí a riscos de negligência, enfim, de esquecimento de fazer algo que é fundamental. Quanto ao esgotamento emocional, alguns relatos falam sobre irritabilidade. Essa pessoa está tão esgotada, ela está tão sobrecarregada, ela não encontrou uma forma de liberar essa energia, de canalizá-la para outro lugar, que ela acaba ficando irritadiça, ela acaba ficando muito nervosa. Isso se mostra também na forma de insegurança, ela acaba tendo a sua autoconfiança prejudicada e abalada. Outros sinais é a impulsividade, ela perde essa capacidade de raciocínio, essa calma, essa paciência, e ela acaba agindo de forma impulsiva. Além disso, um sinal muito evidente na nossa época, como a própria Organização Mundial da Saúde vem falando, que é a ansiedade. A ansiedade não é simplesmente o receio em relação ao futuro, ela se manifesta de diferentes maneiras, tanto física, mental, quanto emocionalmente. Então é muito importante que você tenha essa autopercepção, que você consiga se autodiagnosticar, e se você já está percebendo que alguns desses sinais você tem vivenciado eles, é importante que você procure ajuda, porque a melhor forma de tratar isso
com acompanhamento, segundo uma certa metodologia. Nessa palestra eu ainda vou falar de várias formas que você pode se beneficiar, mas há casos que a gente sabe que é preciso tanto um apoio psicoterápico como também psicotrópico no caso de medicamentos, tá? Outras duas formas que têm se revelado em relação ao esgotamento emocional a baixa autoestima e também a depressão. Então, as pessoas, em função de uma pressão excessiva no trabalho, em função delas não estarem conseguindo lidar bem com as metas, com as exigências que o mercado de trabalho tem proposto, elas acabam adoecendo. Daí a importância desse autocuidado. Uma outra forma que é um sinal, que é uma manifestação do esgotamento, é o esgotamento social. Nesse caso, essa pessoa mostra baixo engajamento com a equipe, ela acaba se isolando, ela entra num estado de desânimo, de certa desarmonia em relação ao próprio grupo, e isso acaba prejudicando o engajamento e muitas vezes o trabalho em equipe. Bom, esses são os sinais de esgotamento e acredito que você tenha percebido, né, em si próprio se isso vem acontecendo ou não. Se for o caso, como eu já falei, é fundamental que você procure ajuda. Bom, faça o que você ama e você não terá de trabalhar mais um dia sequer na sua vida. O que houve com esse mantra? Alguns relatos que eu tenho ouvido nos levam a pensar o seguinte: será que nós estamos condenados a adoecer no mercado, né, no trabalho? Será que não é possível conciliar saúde física e mental no trabalho? Será que o trabalho e saúde mental não são possíveis juntos? Né? Algumas pessoas colocam questões como: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para nada, eu vivo esgotada. Mas esse estado de esgotamento, será que ele não tem solução? Ele tem sim solução, e essa palestra existe exatamente para isso, assim como as outras dentro desse seminário, para te ajudar a lidar com esse estado. Algumas pessoas mencionam, né? Nossa, eu vivo cansada, eu acordo mais cansada do que quando eu acordei. Gente, o sono, ele é fundamental para reparar todos os seus sistemas, a sua memória, a sua cognição, as suas células. É fundamental que você tenha uma noite de sono de qualidade para que as suas energias sejam renovadas e no outro dia você possa voltar a ser produtivo. Então, vocês verão que a atividade física, ela é imprescindível, ela é fundamental, ela é mesmo um alicerce para a saúde física e mental do ser humano. O que a gente pode pensar em relação a tudo isso, né? Buda, que é um grande mestre da mente humana, ele viveu lá no Tibete, século 6 a.C., ele nos ensinou algo essencial que ainda hoje a psicologia de Harvard, as grandes faculdades que pensam a estrutura do pensamento humano, reproduzem essa sabedoria oriental. Qual é? O segredo da saúde mental e corporal está, primeiro, não se lamentar do passado, deixe para trás aquilo que aconteceu, não se preocupar com o futuro e não se adiantar aos problemas, mas viver plenamente, sabiamente o presente. A sabedoria de vida está exatamente em você se concentrar no presente. Por exemplo, quando você for trabalhar, ao invés de você levar os problemas de casa para dentro do trabalho, procure uma espécie de desligar um botão, deixando os problemas de lado, vá para o trabalho, se concentre naquilo que você tem que fazer e, no momento oportuno, na hora do almoço ou quando você chegar em casa, você volta a se dedicar buscando soluções para esses problemas. Quando você tenta fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, quando você acumula problemas, a sua mente fica sobrecarregada, e quando você vai se dedicar às atividades do cotidiano, ali do seu trabalho, da rotina de trabalho, você acaba ficando sobrecarregada. Então é muito importante você ter essa noção. O passado não existe porque ele já passou, o futuro ainda não existe porque ele sequer aconteceu. Veja que eu só acesso o passado através da minha memória.
a minha faculdade mental superior, a minha mente tem essa capacidade de recuperar um evento passado, mas aquilo que aconteceu não existe mais. A vida em termos biológicos, de realidade, só existe no presente, assim como não existe o futuro. Então, é vão eu ficar pensando no passado e no futuro enquanto eu estou vivendo aqui no momento presente. O que é a sabedoria? Você viver em estado de flow, em estado de compenetração, em estado de fluxo de consciência. É quando você está completamente compenetrado aquilo que você está fazendo, é como se nada mais existisse e importasse, só existe o agora, e eu sou parte desse momento e toda a minha atenção e minha energia está canalizada nesse momento. Por exemplo, nesse momento em que eu estou fazendo a palestra, nada mais existe. Eu estou aqui gravando essa palestra, fazendo ela ao vivo para você, e toda a minha energia, todo o meu ser, toda a minha atenção está voltada para esse momento. Eu não estou nem voltado para o passado e nem para o futuro. Percebe? Quando você está vivendo dessa maneira, a tendência é que você atue em alta performance, a tendência é que você não cometa erros, a tendência é que você consiga ser mais produtivo, porque tanto a sua atenção, o seu foco estão canalizados para essa atividade no momento presente, como também a sua energia, ok? Bom, o que é ter saúde mental? Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo, estar bem consigo e consequentemente com outros, porque quando você não está bem consigo mesmo, isso acaba afetando as suas relações interpessoais. Por isso é fundamental que você desenvolva essa saúde mental, que é estar bem consigo. Tilson, como é que eu trabalho minha saúde mental? Primeiro, aceitando as exigências da vida. Nós estamos vivendo num mundo extremamente acelerado, num mundo cujas mudanças vêm exigindo adaptações constantes de nós, e nós precisamos nos adaptar, nós precisamos ser flexíveis. Então, ter um estado mental de prontidão para a mudança é fundamental para que você não sinta essas mudanças como algo opressivo, como uma exigência da qual você não consegue dar conta. Você consegue porque você é uma pessoa inteligente, é uma pessoa criativa, e você consegue fazer o novo, fazer o diferente. Saber lidar com as boas e más emoções. Inteligência emocional é exatamente isso. Ontem à noite eu recebi uma ligação, um áudio de uma cliente minha, num processo de emagrecimento, que ela disse: Tilson, eu tenho conseguido controlar minha compulsão alimentar. Aí ela citou um exemplo onde ela teve uma oferta de salgadinhos, docinhos num aniversário, e ela não sentiu mais aquela impulsividade, aquela compulsão por comer excessivamente. E aí ela foi relatando como ela se sentiu emocionalmente, mentalmente, e como ela agiu. Quer dizer, ela está sendo capaz de se perceber, ela consegue perceber que aquele gatilho e poderia levá-la à compulsão, mas agora ela é capaz de controlar a si própria. Então, você tem que aprender a lidar com as suas emoções. Tem horas que você fica com raiva, tem hora que você fica triste. Essas emoções são humanas, elas são normais, mas não quer dizer que você deva sofrer com elas, ou que você deva atendê-las, né? Eu estou com raiva, vou agir de forma raivosa. Não, você consegue controlá-las. Uma outra forma de ter saúde mental é reconhecer os seus limites, é você aceitar os seus limites. Muitas pessoas têm uma tendência de serem autocríticas demais. Muitas pessoas são perfeccionistas e para elas nunca está bom o bastante. Elas sempre se exigem mais do que o necessário. Muitas vezes as pessoas elogiam o seu trabalho, falam que elas fizeram aquilo muito bem feito, mas ela própria é uma carrasca de si mesma. Ela própria sempre se critica. Ela põe um padrão de exigência tão alto que a esgota emocionalmente. Então, ter saúde mental é saber lidar com as suas emoções, é saber lidar com as exigências da vida, e é saber também reconhecer os seus limites. Lidar de forma positiva com as adversidades. O que são as adversidades? São as dificuldades que a vida tem, que a vida nos apresenta. Então, lida de forma positiva. Bom, apareceu um problema, certo? Não foque no problema, foque o que? Na solução. O que eu posso fazer para solucionar esse problema?
quando você tem essa disposição mental positiva, né, a gente chama de atitude mental positiva, quando você trabalha o seu emocional para lidar com mudanças, para lidar com as adversidades, entender que as coisas mudam, você se torna muito mais capacitado para lidar positivamente com tudo isso. Isso é a saúde mental, é quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu sei lidar com as minhas emoções, quando eu entendo que o ambiente impacta o meu emocional, mas isso não me aflige, isso não me adoece. Eu consigo ter jogo de cintura para lidar com ele. O que é ter saúde física? A saúde física, em termos da Organização Mundial da Saúde, tem a ver com o bom funcionamento do organismo. O seu corpo está em pleno funcionamento, né? Livre de doenças, bem nutrido e ativo. A obesidade, que é o acúmulo excessivo de gordura, juntamente do sedentarismo, que é a inatividade física, tem levado milhões de pessoas à morte anualmente. Isso porque esse organismo passa a não mais estar funcionando plenamente. Então, quando você se torna uma pessoa ativa, é muito mais fácil de você estar saudável. Então, a saúde física tem a ver com isso. O que influencia na sua saúde física? Genética, nós sabemos que a genética tem um percentual de influência, o ambiente, a cultura também influencia e, além disso, as suas decisões, o seu estilo de vida. Por exemplo, nós vivemos em uma sociedade onde os fast foods se proliferaram de maneira extraordinária, sobretudo agora na pandemia. Nós temos vários aplicativos oferecendo inúmeros tipos de comidas, tailandesa, chinesa, pizza, sushi, dentre várias outras, e você está ali no conforto da sua casa, passando ali a sua timeline no seu celular e de repente chega esse estímulo para você comer. Como você se comporta? Então, a sua decisão tem que se sobressair à influência do ambiente e à influência da genética. Um outro exemplo, você identificou que na sua família é comum as pessoas terem problemas de doenças cardiovasculares, coronarianas, ou então de diabetes. Ora, se você já sabe que isso vem da sua família, que há uma herança genética, convém você não se alimentar de forma a ingerir alimentos com alto teor de açúcar, com muita glicose, carboidratos refinados, alimentos ultraprocessados, porque isso provavelmente vai te levar a adoecer. Então, as minhas decisões é a parte que eu controlo. Eu não consigo controlar a cultura, eu não consigo influenciar o tipo de alimento que é oferecido. Se no restaurante onde eu almoço, eles vão ter o cuidado de preparar ou não o alimento, mas eu consigo controlar as minhas decisões, e é nisso que você tem que focar, é sobre isso que nós estamos falando. Então, saúde mental é quando eu estou bem comigo mesmo, tem uma série de ações que favorecem. Saúde física é quando o meu organismo está funcionando plenamente, eu não estou com nenhuma doença, eu vivo de forma ativa. E o autocuidado tem a ver com cuidar de si mesmo, tem a ver com uma série de ações, de práticas, de ritos diários que você vai fazer com que a sua saúde física, mental, emocional se eleve. Então, o que você tem feito para ter saúde física e mental? Veja que o autocuidado, o próprio conceito está mostrando que é o cuidado que eu tenho comigo mesmo. Então, eu preciso fazer uma série de ações no meu dia a dia que vão beneficiar tanto a minha saúde física, quanto a minha saúde mental, como também a emocional, a social e a espiritual. Geralmente eu falo dessas 5 saúdes. Uma coisa que convém falar aqui é a seguinte: muitas pessoas dizem, Tilson, mas eu acho que o autocuidado é um egoísmo, porque eu tenho que cuidar das pessoas. Os profissionais da área da saúde, em sua maioria, pensam dessa maneira. Os profissionais da área da saúde, segundo o Enneagrama, que é um mapa da alma humana, que é uma metodologia de autoconhecimento que nós desenvolvemos, mostram que essas pessoas são cuidadoras. Cuidadoras são pessoas que se veem
como pessoas que nasceram para cuidar de outras pessoas, e isso é maravilhoso. Só que isso se torna um problema quando eu cuido das outras pessoas e não cuido de mim mesmo. É muito comum eu ouvir relatos do tipo: mas eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para comer, eu não tenho tempo para descansar. Essa pessoa trabalha 24 horas do dia se dedicando à instituição, à organização, à empresa em que ela trabalha, ao hospital e à clínica, e ela não encontra tempo muitas vezes para tomar água. Ontem, na palestra sobre nutrição, eu assisti as palestras ao longo da semana, eu me lembro da nutricionista ter dito que um estudo revelou que os profissionais da saúde tomam apenas 4 copos de água por dia. Você pensar em mais ou menos 250 ml, um copo americano dá 1 litro de água, sendo que você tem que tomar cerca de 50 ml por quilo do seu corpo. Eu tenho que tomar quase 4 litros de água por dia para me manter hidratado. Então, essa falta de autocuidado é exatamente o cerne dessa nossa conversa. Você já sabe que fazer atividade física faz bem, você já sabe que se alimentar bem faz bem. Agora, a grande questão, lembra da pergunta que eu coloquei no início? Por que eu não faço o que eu tenho que fazer? Por que eu sei o que eu tenho que fazer e mesmo assim eu não faço? Vamos continuando, até o final você vai entender melhor o porquê disso. Se vocês puderem projetar essa imagem, por favor, eu acho que vai facilitar o entendimento das pessoas. Bom, essa imagem é trabalhada no universo do coaching, chama pirâmide do ser, fazer e do ter. Ela nos mostra o seguinte: lá no ser tem aí crença de identidade e valor próprio, eu sou. Fazer, crença de capacidade, eu posso. No ter, crença de merecimento, eu mereço. Você observou que até aqui eu falei sobre ter saúde mental a capacidade, né, de você estar bem consigo mesmo. Ter saúde física é ter um corpo funcionando em pleno funcionamento, né? E ter autocuidado é cuidar de si, é ter consciência e uma atitude ativa no dia a dia de fazer o que beneficia a sua saúde física e mental. Agora a questão é: será que você tem se sentido merecedor de ter saúde física e mental? Você se considera uma pessoa capaz de mudar suas atitudes? Você tem sido a pessoa saudável que você quer ser? Eu vou dizer isso de outro modo. O que acontece? Eu tenho um programa de emagrecimento, eu perdi quase 20 quilos, ganhei muita massa magra e as pessoas me pediram para desenvolver um programa. Eu criei um programa de emagrecimento e fortalecimento físico e mental. E nesse programa eu falo sobre isso. Todo mundo quer ter um corpo magro, todo mundo quer ter um corpo forte, sarado, bonito, etc. Veja, lá no topo da pirâmide, as pessoas querem ter, mas elas não fazem o que precisa ser feito para ter. Por quê? Porque elas não são aquilo que elas precisam ser para fazer o que tem que ser feito para ter o que elas precisam ter. Ao longo do processo de coaching, nós ajudamos a pessoa a desenvolver essas habilidades, a mudar suas crenças limitantes. Muitas vezes sequer ela acredita que ela pode ter uma saúde abundante, força, disposição, energia no seu dia a dia. Então ela vai vivendo, empurrando a vida com a barriga, aceitando aquela condição. Eu me lembro de uma colega que ela começou a ficar com a musculatura enfraquecida e ela tinha que subir uns vãos na faculdade com a sua mala. Ao invés de ela fortalecer a sua musculatura, ela comprou uma mala de rodinha para poder subir, porque ela não conseguia mais. Quer dizer, se você não cuidar do seu fortalecimento físico e mental, da sua mente no sentido de lidar com as adversidades da vida, do seu corpo para conseguir lidar com a pressão do trabalho realmente no dia a dia, muito provavelmente você vai ter que investir na cura de doenças que você vai ser acometido porque você não teve esse autocuidado. Então aqui mostra que para você ter o que você quer ter, saúde física e mental, você precisa fazer aquilo que tem que ser feito em termos de autocuidado, de atividade física. E para isso, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa se tornar efetivamente uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável é que toma atitudes saudáveis. Quando nós falamos de autocuidado,
Nós falamos que tem a ver com cuidar de si, com uma série de ações que você vai praticar no seu dia a dia, a fim de ter saúde, disposição no seu dia a dia, a fim de ter saúde mental no trabalho. Como é que o autocuidado pode ajudar? Quando você entende o autocuidado, você entende que ele vai trazer benefícios exatamente porque você está fazendo aquilo que tem que ser feito. O cuidado em termos físicos, quais são ações que eu posso ter para desenvolver o meu autocuidado? Por exemplo, dormir. Pode parecer que não, mas as pessoas têm uma qualidade de sono muito ruim, seja porque ela dorme poucas horas, seja porque durante essas horas ela não consegue relaxar, a mente dela está tão preocupada com problemas do passado ou ansiosa em relação ao futuro, que ela não consegue relaxar. Daí ser fundamental você desenvolver um ritual do sono. Tem profissionais que trabalham exclusivamente com isso, porque, como eu já disse, é durante o sono que o seu organismo, o sistema linfático vai purificar todo o seu corpo, suas células vão ser renovadas, você vai renovar suas energias e acordar recuperado. Descansar, praticar atividade física e ter uma alimentação saudável. O autocuidado em termos de saúde física está relacionado a essas ações. Em termos de saúde emocional, você precisa ter coragem para fazer o que tem que ser feito. A coragem é um ímpeto interior de tomar decisões em favor de si mesmo, né? É você praticar o auto-perdão por erros que você cometeu no passado, por você não ter dado o melhor de si e recomeçar a partir daqui. O auto-perdão é fundamental. Muitas vezes as pessoas perdoam outras pessoas que lhe agrediram, mas não são capazes de perdoar a si própria. Além disso, desenvolver o autocontrole. Daniel Goleman, o autor de inteligência emocional, vai dizer que essa é uma das principais habilidades em termos de gestão da emoção. Eu me autocontrolar. Lembra que eu falei dessa minha cliente que ela pratica esse autocontrole? Ontem à noite mesmo eu mandei um áudio parabenizando ela por isso, porque ela foi capaz de se controlar. Veja, uma pessoa com compulsão alimentar diante de um banquete de comidas, a tendência é ela se tacar em cima dessas comidas e comer até não aguentar mais. Só que ela vem desenvolvendo essa capacidade. Ela disse que ela comeu algumas coisinhas e se sentiu saciada e falou: não, eu não vou comer mais, eu não vou comer por gula, entende? Então esse autocontrole é fundamental. Além disso, você saber manejar o estresse. Nós vivemos numa sociedade estressante, nós vivemos no trabalho muitas vezes com muitas metas, com muitas demandas, muitas cobranças, pacientes que chegam o tempo todo. Eu preciso ser capaz de controlar isso. Veja, tem coisas que eu não controlo. Tudo aquilo que acontece fora de mim, que acontece no mundo, que as pessoas fazem, falam, pensam, o que acontece no hospital, na clínica, na empresa, eu não tenho controle. Eu só posso controlar a maneira como eu vou reagir a eles. E é aí onde entra o grande segredo da saúde mental. É quando eu sou capaz de controlar a minha mente. É quando eu sou capaz de filtrar quais pensamentos eu vou nutrir e quais eu não irei nutrir. Quais sentimentos eu irei cultivar e quais sentimentos eu não irei cultivar. Por exemplo, eu não vou cultivar o sentimento de inveja, de mágoa, de raiva. Ao contrário, por outro lado, eu vou cultivar o sentimento de amizade, de generosidade, de bondade, de amor ao próximo. Você pode ter esse controle e isso precisa muitas vezes ser desenvolvido dentro de um programa de inteligência emocional, caso você não tenha aprendido aí ao longo da sua vida. Quanto ao autocuidado emocional, nós falamos também em termos de ter uma atitude mental positiva. A sua mente cria a sua realidade. Desde o século 6 a.C. até hoje, se sabe, hoje a ciência confirma o que Buda já sabia, o que a Louise Hay já sabia, o que Harvard já sabe, que é a atitude mental positiva te habilita, te qualifica, te torna mais capaz de lidar com as adversidades, faz com que você se sinta uma pessoa muito mais autocentrada, autoconfiante diante dos desafios. Lembrando, eu não consigo mudar o ambiente externo, eu não consigo mudar a realidade, mas eu consigo mudar a maneira que eu a percebo.
claro que o que eu falei agora, se você pensar em termos de liderança, eu posso ter um impacto positivo sobre ela. Só que aí, mais que nunca, fica comprovado que a atitude mental positiva é o que vai fazer com que você influencie positivamente os seus liderados, influencie positivamente o ambiente de trabalho, ao contrário do pessimismo, que vai levar as pessoas a ficarem com uma energia para baixo, desanimadas, etc. Do ponto de vista social, o autocuidado tem a ver com o quê? Com eu praticar hobbies, com eu ter momentos de lazer. É impressionante como as pessoas não têm mais lazer. A maioria das pessoas que eu atendo, que eu converso, elas chegam esgotadas em casa, elas pegam o celular e ficam girando a telazinha do celular e elas não se conectam mais com a natureza, elas não vão mais a um parque, à praia, não vão mais ter contato com outras pessoas. Então, o autocuidado social tem a ver com nutrir-se de relações saudáveis, se conectar com a natureza. Recentemente eu fui no parque aqui em Fortaleza e eu abracei uma árvore, que era o dia da árvore, para mostrar para as pessoas, eu meditei um pouco, fiz um videozinho de meditação e depois para mostrar que é da natureza que nós recebemos a energia. Todo o planeta Terra só funciona porque o Sol emana energia diariamente. Caso contrário, estaríamos mortos. E, se você pensar em termos mais amplos, o universo, Deus é quem nos envia energia a partir da qual nós conseguimos viver. Se você se desconectou do Sol, se desconectou da natureza, do universo de Deus, é natural que você esteja sem energia. Pegou a sacada? Você precisa se reconectar consigo mesmo, com o próximo, se reconectar com a natureza, com o universo, com Deus. É dessas relações todas que nós conseguimos, certo? Estão me passando aqui o tempo, que nós conseguimos receber energia para termos força, ânimo, disposição para o nosso dia a dia. E o autocuidado em termos pessoal tem a ver com se conhecer, tem a ver com cultivar a autoestima, tem a ver com você gostar de quem você é. Para isso você precisa se autoconhecer, você precisa se desenvolver, conhecer suas capacidades, suas habilidades, ok? Bom, em relação aos neurotransmissores, a prática da atividade física libera uma série de hormônios no nosso organismo. Se puderem projetar essa tela, eu acho que é interessante também. Olha só, a ciência tem comprovado o seguinte: quando você comemora, quando você é grato, você libera dopamina. A dopamina melhora o seu ânimo. A dopamina faz com que você reduza a ansiedade, faz com que você sinta energia e motivação. Todos esses neurotransmissores, eles são liberados no seu organismo, no cérebro e depois, através do sistema nervoso central, para todo o seu corpo. Você se sente mais feliz, mais alegre, com bom humor, mais saudável, mais positivo, mais otimista. Basta você praticar esses hábitos. A atividade física libera alguns desses neurotransmissores, como a dopamina, a noradrenalina, o GABA e a endorfina, todos hormônios que promovem bem-estar. Pode observar que as pessoas depressivas, elas estão fechadas em casa, longe do sol, que libera vitamina D, que é fonte de energia para todo o planeta Terra. Ela está desconectada dos demais seres humanos, geralmente ela se fechou em casa e não tem mais um ciclo de amizades. Essa pessoa está desconectada do universo, de Deus, etc. Ela não faz nenhuma dessas ações que liberam esses neurotransmissores. Como ela cultiva um autodiálogo diário? Eu não sou boa o bastante, eu não sei fazer, eu não sou capaz, eu não estou bonita, eu não sei o que lá. Isso tudo vai alimentando, intoxicando a sua mente, que por consequência intoxica suas emoções e o seu corpo físico somatiza na forma de doença. Cai a sua imunidade e ela tende a ficar doente com frequência, porque ela está vivendo um ciclo vicioso
de se deprimir, de baixar a própria autoestima, de não confiar em si, etc. Qual que é a proposta? Que você entre em ação, agindo dessa maneira, abraçando as pessoas, fazendo atividade física, comendo chocolate de modo moderado, claro, praticando esportes, porque tudo isso vai liberar esses neurotransmissores que vai fazer com que você sinta energia e disposição, sinta o seu humor ser elevado, você começa a viver melhor, mas isso só vai acontecer se você fizer o que tem que ser feito. Não adianta eu te falar sobre isso, você mentalmente falar, eu sei que isso faz bem, e amanhã você voltar a ficar sedentário. Faz sentido? Conceitualmente há uma diferença entre atividade física, exercício físico e alta performance. Atividade física é qualquer atividade que você faça que te tire de repouso. Por exemplo, caminhar com o cachorro é uma atividade física. Já o exercício físico, ele é geralmente prescrito por um profissional da educação física, ele tem regularidade, ele é planejado, ele é sistemático. Por exemplo, você tem que ir 3, 4 vezes por semana na academia, fazer 3 séries de 15 com tal peso, com tal repetição, etc. O exercício físico de forma regular traz inúmeros benefícios para a saúde. A atividade física já traz, só que como ela é de menor impacto, de menor intensidade, e geralmente não é muito regular, não é planejada, não é que não faça bem, faz. Se você conseguir praticar atividade física pelo menos 3 vezes por semana, já está muito bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 150 minutos por semana. Ou seja, 3 vezes de 50 minutos. Mas o ideal é que você pratique exercício físico de forma regular, ou seja, você consiga encaixar na sua rotina jiu-jitsu, musculação, crossfit, ciclismo, natação, qualquer exercício físico que seja prescrito por um profissional, porque isso vai elevar a sua condição de saúde cardiorrespiratória, a sua condição músculo-esquelética, vai fazer com que você emagreça, vai fazer com que você se torne muito mais saudável, tenha um ganho de massa magra, dentre vários outros benefícios. Eu vou sintetizar todos esses benefícios em função do horário que nós temos aqui, mas quando nós falamos do impacto que a atividade física provoca na saúde, o impacto que os exercícios físicos trazem para a sua saúde, eles abrangem tanto a promoção da saúde, a preservação da saúde. Uma coisa é promover, eu já estou saudável, mas todos os dias eu repito as mesmas alimentações saudáveis, todos os dias eu faço exercício físico, todo dia eu estou vivendo de forma a fazer com que a minha saúde esteja ainda melhor. Preservação da saúde, manutenção, é quando você já está bem, você faz ali 2, 3 vezes por semana e isso está garantindo, preservando a sua saúde. Você fazendo o exercício físico de forma regular, você vai garantir a manutenção. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque não adianta fazer uma única vez ou um único mês, uma semana de academia, não adianta fazer de forma isolada. Você precisa fazer até o fim da vida. Sendo franco, nos programas que eu desenvolvo com os meus clientes, a ideia é mudar o seu mindset, é você entender que a alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos é um estilo de vida, não é só por causa do verão, não é só para pôr um biquíni ou uma sunga, tem a ver com você se sentir saudável, com você ser uma pessoa saudável, ok? Dentre os benefícios, eu vou mencionar alguns, eu havia selecionado aqui com certeza mais de 30, estão quais os benefícios da atividade física para a saúde física. Melhora o seu sistema cardiorrespiratório, o seu coração e a sua respiração fica melhor, você dorme melhor, melhora o seu sistema músculo-esquelético, você passa a viver de forma mais ereta, sente menos dores nas costas, menos dor de cabeça, você tem uma musculatura mais fortalecida, o seu metabolismo é acelerado, a digestão é feita mais rapidamente, você muito provavelmente não vai ter mais problemas de prisão de ventre, todos os seus sistemas passam
passam a funcionar muito melhor. O seu desempenho cognitivo é melhorado e você melhora também a sua disposição, a sua energia. Por quê? Porque o seu organismo, como nós vimos na definição de saúde, ele está em pleno funcionamento, ele está ativo e isso está contribuindo para a sua saúde. Quais os benefícios da atividade física para a saúde no termo da preservação? Quando você faz atividade física de forma regular, você mantém os níveis de colesterol equilibrados, você reduz o estresse, você faz com que doenças sejam evitadas se mantendo fortalecido. E desse modo você evita doenças coronarianas, você evita diabetes, você evita uma série de doenças crônicas porque você está preservando a sua saúde. Os exercícios físicos e as atividades físicas também favorecem a prevenção de doenças. Através deles, você previne doenças como câncer, diabetes, hipertensão, obesidade e uma série de outras doenças que poderiam chegar até você, você as mantém afastada. Como? Se mantendo saudável. É muito mais barato o investimento na saúde do que no reparo da saúde. É muito mais barato pagar um plano de academia, de um personal trainer, de uma nutricionista, do que adoecer, né? E é muito melhor viver de forma saudável do que viver doente, viver tendo de se preocupar com o tratamento de doenças. Eu desenvolvi uma pesquisa recentemente falando sobre obesidade, diabetes e exercícios físicos. Mais de 40 estudos comprovam. Os exercícios físicos ajudam no tratamento de doenças como obesidade, como hipertensão, como diabetes e uma série de outras doenças. A educação física já vem trabalhando como uma aliada ao lado da fisioterapia, da medicina e, graças a Deus, nós temos conseguido, através dessa intervenção, levando as pessoas, através do movimento, a recuperarem a saúde. Então, a atividade física é fundamental para a promoção, para a preservação da saúde, para a prevenção de doenças e o tratamento de doenças. Tilson, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já sabia desses benefícios todos, mas eu não faço. Como resolver isso? Você precisa passar por um processo de autoconhecimento. Você precisa entender sua mente, a mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. Isso que eu estou falando e você está recebendo, está captando, você está fazendo isso através da sua mente consciente. É a consciência que eu tenho de mim, a consciência do ambiente onde eu estou, a consciência de que dia é hoje, quem eu sou, etc, etc. No entanto, a sua vida é governada em grande medida por tudo aquilo que está no seu subconsciente, nas suas memórias, nos traumas de infância, nas feridas emocionais, naquilo que aconteceu em tempos passados. Por exemplo, a compulsão alimentar quase sempre é movida por algo que a pessoa não tem consciência. Ela come de forma excessiva e ela não sabe por que ela está comendo. A explicação não é simplesmente porque os alimentos são hiperpalatáveis. A indústria alimentícia faz os alimentos com sabores muito acentuados para você comprar mais. Então, se você comer um salgadinho, uma Ruffles, um chocolate ou algo assim, eles recebem açúcar, sal, gordura para que o seu paladar sinta aquele prazer e você se vicie naquilo. Mas, além dessa explicação, a explicação é, muitas vezes você não se cuida porque você não se sente merecedor. Você precisa internalizar de forma mais profunda na busca do motivo por que você não está praticando o autocuidado, a saúde mental, você não está dormindo, você não está descansando, você não está tendo um momento de lazer. É legal ficar no celular? Em alguns momentos sim, mas a vida não se resume a isso. É interessante você assistir Netflix? Eu assisto várias séries, mas a vida não se resume a isso. Então, o que você tem que fazer? Tomar uma decisão. Eu gostaria que projetasse essa tela nesse momento. Para quem assistiu o filme Matrix, deve se lembrar que o Morfeu, que é uma espécie de guia, de guru, de mestre, coach do Neo, ele chega num momento e ele diz para ele o seguinte: você precisa decidir. Você quer continuar vivendo essa ilusão ou você quer conhecer a verdadeira realidade? E eu quero te fazer essa pergunta nesse momento.
Você prefere tomar a pílula vermelha e você não muda nada, você volta a não se cuidar, a não se priorizar, ao abandono e o esquecimento de si, ou você, de forma inteligente, de forma corajosa, vai tomar a pílula azul e vai decidir mudar. Nesse caso, você decide se cuidar, você investe no seu autoconhecimento e no cuidado de si. Essa decisão, ela é fundamental para que você saia desse momento, para que neste fim de semana e a partir daqui, você introduza atividade física na sua rotina. Que você já sabia que fazia bem, eu também já sabia que você sabia. O problema é que você não faz o que você sabe que tem que ser feito. Por quê? São questões inconscientes que você precisa descobrir. Tem alguns motivos mais gerais, que na psicanálise, né, estou concluindo o curso de psicanálise, eu fiz várias outras formações, nós entendemos, ajudamos a pessoa a entender a mente dela e a partir daí ela consegue mudar. Essa decisão é crucial. Quando você decide, tem razão, a partir de hoje eu vou me exercitar, a partir de hoje eu vou fazer atividade física, a partir de hoje eu vou cuidar de mim. Por quê? Porque você merece. Porque você merece ter uma vida próspera e abundante, uma vida saudável, você merece ter energia, saúde e disposição, certo? Vou encerrando aqui com a seguinte mentalização. Quanto tempo eu tenho ainda? Posso? Bom, então eu vou avançar um pouquinho aqui, eu fiquei preocupado com relação ao horário. Dê só um minutinho aqui para eu achar a tela aqui. Pronto, espera aí. Pronto. Pode projetar essa tela também? Olha só, vamos avançar um pouco. Esse conteúdo que eu estou trazendo, geralmente ele é trabalhado num dia inteiro. Só para você ter uma ideia, essa pirâmide eu faço numa sessão única com uma pessoa, todo um desenvolvimento para ela compreender o lugar que ela está. Essa pirâmide dos níveis neurológicos nos fala sobre em qual nível o ser humano se encontra num certo momento da sua vida. Todo ser humano, em algum momento ele está vivendo uma dessas etapas, e ele não sabe disso, a maioria das pessoas não sabe, por isso que eu recomendei o autoconhecimento. Você já sabe, tem que fazer atividade física de forma regular, exercícios físicos planejados, e isso vai trazer uma série de benefícios para a sua saúde. Mas por que você não faz? Quase sempre porque as pessoas estão vivendo no nível do ambiente. O que é o nível do ambiente? É o nível em que elas estão reféns das opiniões dos outros. É o nível em que tudo que acontece fora influencia dentro. Nesse caso, mas é difícil não ceder às tentações, eu recebo notificações do iFood, aí tem pizza, aí tem um pessoal que chama para tomar cerveja e não sei o que, e por isso que eu acabo cedendo. Nesse caso, ela vai culpar o pai, a mãe, a esposa, o marido, Deus, a sociedade, todo mundo é o culpado menos ela mesma. Quando ela está no nível do ambiente, observe que aí ela diz, eu emagreci porque queria viajar para a praia. Ela emagreceu porque a preocupação dela era a opinião das pessoas sobre o corpo dela. Não era por saúde, não é porque ela se ama, não é porque ela entende que é bom estar com o corpo saudável. Nesse caso, o ambiente está influenciando ela. Ela vai dizer, mas eu não como bem porque a quentinha lá no trabalho não presta. Mas eu não tenho tempo. Então, quer dizer, tudo que acontece fora dela, ela acaba responsabilizando pelo estado de saúde dela. Um nível mais acima é o do comportamento, é quando a pessoa entende que é ação e reação. Se todo dia eu comer 30, 50, 100 calorias a mais, ao longo de uma semana eu vou ter acumulado gordura, ao longo de um mês, de um ano eu vou engordar e eu vou ter problemas de saúde. Se meu comportamento é o da inatividade física, de eu ficar sedentário, com o passar do tempo, minha musculatura vai se enfraquecendo, meu sistema cardiorrespiratório também, eu vou ficando mais fraco, mais cansado e isso, o meu organismo vai se debilitando, em função dessa debilidade eu adoeço. Os comportamentos são essenciais para pessoas que sabem que precisa fazer o que tem que ser feito. Então, mesmo que o ambiente não seja favorável, quando eu estou no nível do comportamento, eu já entendo que é ação e reação.
Se eu quero ter a musculatura fortalecida, eu tenho que ir para a academia. Se eu quero ter um corpo sarado, um corpo bonito, um corpo saudável, eu preciso me alimentar bem. Entende? No nível de cima é quando ela sabe o que ela tem que fazer. Ela não só entende que é ação e reação, mas ela desenvolve as capacidades. Então, por exemplo, você sabe que precisa perder barriga porque sua circunferência abdominal está muito grande e isso tem, com acúmulo de gordura visceral, riscos de doenças, ok? Ah, Tilson, mas eu não sei o que eu preciso fazer. Você vai fazer o quê? Desenvolver habilidades, capacidades, adquirir conhecimentos para emagrecer. Eu estou dando um exemplo de emagrecimento, você pode pensar vários outros. Como ter saúde mental? Eu ainda não sei, como eu já havia recomendado. Procure uma formação de inteligência emocional. Leia o livro do Augusto Cury, Gestão da Emoção. É o mais econômico, mais direto e muito efetivo. Ele vai te ensinar isso. Se precisar ir mais além, procure ajuda. Qual que é a ideia? Você tem que identificar em qual nível você está para que você assuma a responsabilidade pela sua própria vida. Quando nível da identidade, eu me conheço, eu sei quem eu sou, que eu sei que eu sou uma pessoa magra não comete gordices. Uma pessoa magra não come excessivamente. Uma pessoa magra não vai se tacar em cima das comidas e comer compulsivamente, pelo menos de forma frequente. Entende? Então, quando eu mudo o meu estado de identidade, eu ajo conforme esse estado. Por exemplo, uma pessoa que fuma. Se ele se define como sendo fumante, o hábito dele, o comportamento no nível 2 é o quê? De fumar. Por quê? Porque ele acredita que a vida é curta, que todo mundo vai morrer. Veja que o nível de crenças te empodera ou te limita em relação aos seus comportamentos. Se você não acredita que você consegue emagrecer, se você não acredita que você consegue ter controle emocional, se você não acredita que você merece ter uma vida leve, próspera, satisfatória, saudável, abundante, você nem age dessa maneira. Quando eu começo a conversar com qualquer pessoa, basta 2 minutos de conversa que eu já consigo identificar em que nível ela está. Ai, Tilson, mas demora muito. Ai, mas eu não tenho tempo. Ai, pronto, já começaram as crenças limitantes, as desculpas, eu já consigo identificar em que nível ela está. É diferente de você ver uma pessoa decidida. Uma pessoa que, por exemplo, hoje eu não tenho muito tempo para treinar. Geralmente ela passa 1h30 na academia. Ela pega 20, 30 minutos e ela treina mesmo assim. Por quê? Porque é um compromisso com quem? Com o outro? Não, é um compromisso com ela mesma. Porque ela entendeu o que é o autocuidado. Não é porque eu não gosto do meu corpo que eu cuido do meu corpo. Ao contrário, é porque eu amo o meu corpo. Eu não faço dieta, eu não cuido da minha alimentação porque eu odeio o meu corpo. Ao contrário, é porque eu me amo. Quando você aprende o amor próprio, quando você aprende a ter autoestima, quando você aprende a ter autoconfiança, as suas ações são congruentes com isso. Então você precisa mudar a maneira como você se enxerga. Enquanto você se enxergar como um fracassado, como uma pessoa que desiste, uma pessoa que é qualquer uma, que não tem valor, você vai continuar aceitando migalhas no relacionamento, no trabalho, na alimentação e tudo mais. Eu escolho os alimentos que eu vou ingerir, eu vou ao supermercado, eu seleciono eles e aí eu preparo o alimento porque eu sei que aqueles condimentos estão nutrindo o meu organismo, estão fazendo com que eu me sinta saudável. Deus preparou esses alimentos para que eu pudesse viver de forma saudável. Eu vim para que tivesse vida e vida em abundância. Não uma vida qualquer, não viver se arrastando por aí, entende? Então, essa mudança, ela se dá nesses níveis. Quando você está no nível da espiritualidade, você já se sente conectado a todo o universo, a Deus, a tudo mais. Você vive por um propósito maior. Você é saudável não só por você. Você é saudável não só porque você é templo do Espírito. Você é saudável porque essa é a condição de um ser saudável. Manifestar saúde, manifestar energia, manifestar vitalidade, vigor. Essa mudança, ela pode acontecer também na sua vida, como aconteceu na minha. Né? Como eu disse, eu perdi quase 20 quilos, porque eu não tinha essa consciência, eu comia excessivamente. E aí isso me trouxe algumas complicações, vivia cansado, com refluxo, não dormia bem, tinha apneia de sono.
E hoje eu durmo muito bem. Por quê? Porque eu aprendi a ter saúde física e mental. Hoje a atividade física para mim não é só porque eu fiz educação física. Inclusive eu fiz educação física depois de já ter mudado o meu comportamento. Foi quando eu aprendi o amor próprio, quando eu aprendi o autocuidado, que a minha vida mudou. Então quando a gente fala de atividade física, autocuidado e saúde mental, essas três coisas se relacionam. O autocuidado, como nós já vimos, ele se traduz num autocuidado físico, ele se traduz num autocuidado mental e emocional. Como você tem cultivado as suas emoções? Você tem conseguido perdoar as pessoas? Você tem conseguido esquecer o passado? Você tem focado no presente? Você tem cultivado boas relações? Você tem orado ou meditado? Você tem tido um tempo para purificar seus pensamentos, sua mente, sua memória? Essas práticas é no dia a dia, não é uma vez e não fazer mais. Hoje eu estou muito aperreado, eu vou falar com Deus, aí depois você esquece tudo isso. É para fazer diariamente. Todo dia você não come, todo dia você não escova os dentes. Todos os dias é dia de estar conectado, todos os dias é dia de dar graças, todos os dias é dia de se alimentar bem. Tilson, você come certinho 100% das vezes? Não. Hoje, sexta-feira, talvez amanhã eu como uma pizza, mas eu não como todo dia pizza. Eu não vou comer um hambúrguer todos os dias. Quando você aprende esse equilíbrio, você entende que aquele alimento não é necessariamente ruim, desde que ele esteja dentro de um plano mais amplo, maior. Hoje, eu com 42 anos, eu me sinto muito mais saudável do que quando eu tinha 25, por exemplo. Por quê? Porque eu ativei o meu corpo, eu ativei o meu metabolismo. E eu vou envelhecer saudável porque eu cuido da minha saúde, certo? Para finalizar, é fundamental que você assuma esse compromisso consigo mesmo. Essa decisão, em termos de mentalidade, ela pode ser aquilo que você precisa para mudar de vida. Quando um alcoólatra decide, cara, a partir de hoje eu não bebo mais, ali ele muda a sua história. Quando um fumante decide, chega, ele joga fora o cigarro, ele diz, a partir de hoje eu não fumo mais. Quando um obeso, uma pessoa viciada em qualquer tipo de coisa, ela decide, decidere do latim significa dar uma machadada, é romper com duas possibilidades, não tem mais negociação, não tem mais dois caminhos, aquele não existe mais para mim. Eu não vou viver mais dessa maneira. Eu vou elevar o meu padrão e a partir de hoje eu vou me cuidar. A partir de hoje eu vou me fazer bem. A partir de hoje as minhas decisões serão congruentes com o Filho de Deus. A partir de hoje minhas decisões serão congruentes com alguém que foi criado à imagem e semelhança do ser mais poderoso que existe. A partir de hoje eu vou fazer minha vida valer a pena. Eu vou ter momentos de lazer, momentos de prazer, momentos de alegria, momentos de bons relacionamentos. Eu vou fazer com que a minha saúde seja ocasião de produzir diariamente um bom trabalho, fazer com que as pessoas recebam o melhor de mim no meu trabalho. O cuidar do outro é uma extensão do autocuidado. É porque eu me amo que eu sou capaz de amar o próximo. Quando eu li Freud, que uma passagem da Bíblia, amar ao próximo como a ti mesmo, isso foi extremamente decisivo na minha vida. Eu levei quase 10 anos para transformar isso na minha vida. Porque eu não conseguia me amar como eu achava que eu me amava. E por isso que eu cheguei quase a 100 quilos. Eu só entendi que minha obesidade era um problema de amor próprio. Foi só quando eu trabalhei minha autoestima, quando eu mudei o meu mindset que minha vida mudou. Ninguém dá o que não tem. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Como é que você vai cuidar do próximo se você não cuida de si? Ou você cuida do outro e não cuida de si? Há uma incongruência, há algo que não está legal aí. Você merece esse autocuidado. Você merece ser cuidado. Você merece ser acolhido. Você merece ser bem tratado. Você merece pessoas que te amem. Mude o quanto antes. É possível restaurar essas áreas da sua vida para que você tenha saúde física e mental. Você merece ser bem remunerado, você merece ser reconhecido, você merece ser validado no seu trabalho, você merece ser elogiado. Só que esse merecimento tem a ver com algo que você constrói de dentro para fora.
com algo que quando você trabalha sua autoestima, o seu alto valor, o amor próprio, você exala isso para as pessoas reconhecem isso em você. Então eu queria terminar, pedir que vocês mentalizassem isso, se fizer sentido para você, colocar a mão no seu coração, você fechar os olhos e ter esse momento consigo mesmo, e dizer o seguinte: eu me amo, eu mereço ser feliz, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu me cuido. Eu sou filho de Deus, logo eu mereço uma vida próspera, saudável e abundante. Eu amo o próximo assim como eu amo a mim mesmo. Então esse amor próprio, quando ele é construído, você transborda amor, e esse transbordo, esse amor que se exacerba, que transborda, alcança as outras pessoas. Você merece ser feliz. Traga isso para a sua rotina, traga isso para o seu dia a dia, se olhe no espelho, se valorize, você tem valor, você foi feito de forma cuidadosa, você foi feito para ser amado, você é filha do amor, você é filho do amor. Isso é algo que não deveria ser esquecido, isso é algo primordial, primeiro, é algo que deve nortear a sua vida no dia a dia. Quando eu me acordo, que eu vou tomar minha ducha gelada, que eu sei que ela vai me despertar, vai liberar uma boa energia, quando eu vou fazer a escolha dos alimentos do café da manhã, tudo isso é um gesto de autocuidado, de amor próprio. Não é porque eu sou obrigado, é porque eu me amo, eu me alimento bem. Eu não vou para a academia porque eu sou obrigado, é porque eu me amo que eu malho. Percebe? Não é porque eu preciso tomar sol, eu preciso ir no parque. Eu vou ao parque porque é maravilhoso ir ao parque. Ouvir o canto dos pássaros, ver as árvores balançando, descansar, se conectar com a natureza. Quero te desafiar a colocar em prática isso tudo que a gente falou hoje. A prática da atividade física só funciona naturalmente se você se movimentar. Amanhã, o que você pode fazer de diferente? Ir para um parque, para uma praça, para a praia, caminhar na rua, ter contato com as pessoas, fazer um piquenique, surpreenda a pessoa que você ama, surpreenda a si mesmo se presenteando com algo diferente que você não costuma fazer, se dê um dia de spa, de relaxamento, vá para a igreja, se conecte com outras pessoas, com Deus, com a natureza, o que fizer sentido para você, mas faça. Porque é na ação que as coisas acontecem, é na ação que o autocuidado, o amor próprio, a atividade física se realiza. E tudo isso vai aos pouquinhos se traduzindo em saúde mental. O mundo vai continuar mudando, o mundo vai continuar oferecendo desafios para nós. Só que agora, com uma atitude mental positiva, eu vejo esses desafios como uma oportunidade de eu mostrar os meus talentos, como uma oportunidade de eu me desafiar, como uma oportunidade de eu reunir minha equipe e oferecer o melhor ao próximo. Agora o cuidar do outro é uma extensão de mim mesmo, porque eu sou um canal de cura no mundo. Eu não faço com fardo, eu entendi que minha missão e meu propósito no mundo é cuidar do outro, porque foi esse o sentido da minha existência que Deus me deu, não é por obrigação. Quando lhe faltar energia, se conecta de novo, porque é de lá que vem toda a energia. É do sol, e metaforicamente, os egípcios falavam do sol, mas é para além do sol, de onde vem toda a energia? Quando o seu celular acaba a bateria, você faz o quê? Não põe ele na tomada, que é uma fonte de energia? Você está sem energia porque você não se conecta mais com o Criador, com aquele que te deu energia, com aquele que te criou. A natureza está aí, mas você não se conecta mais. Várias doenças estão sendo criadas por causa da falta de vitamina D. Então, quando você sentir um peso, lembre da sua missão, lembre do seu propósito. Quem trabalha na área da saúde é fundamentalmente um cuidador, alguém que cuida do próximo não como fardo, não apenas pelo dinheiro, não por causa do dinheiro, mas porque essa é a minha missão de vida. Por que eu fiz filosofia, PNL, Enneagrama, coaching, educação física?
porque a minha missão é ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. Quando eu entendi isso, quando isso mudou minha vida, eu passei a viver me dedicando a ajudar as pessoas a também transformarem as suas vidas. Você merece ter uma vida forte, saudável e abundante. Isso deve partir de uma convicção profunda interior. Quando a gente fala em atitude mental positiva, eu sou um vencedor, eu sou um vencedor, eu sou saudável, só isso funciona? Não. Agora, quando você internaliza e você sente que Deus é a fonte de toda sabedoria, de toda energia, de toda saúde, você sente que você está conectado a isso, você se sente merecedor. Eu sou saudável e todos os dias eu me sinto cada vez melhor. Eu sou inteligente porque eu acesso a inteligência divina e com isso eu consigo encontrar soluções para os meus problemas. E você, nessa conexão dessa fonte, assim como a metáfora do celular que vai sendo alimentada dessa fonte, você tem uma fonte inesgotável de saúde, de renovo, de renascimento, de energia, de bem-estar, assim como o próximo também é. Espero que a palestra de hoje tenha feito sentido para você. Espero que você entenda que a prática regular de exercícios físicos planejados, sistemáticos, com objetivos bem definidos, feitos de forma constante e frequente, só irão trazer benefícios para a sua saúde física e mental, porque você vai também sorver, desfrutar desses benefícios. Mas para isso tudo você tem que entrar em ação. O melhor caminho é o da decisão, é decidir não mais viver de migalhas, é decidir não ter mais a vida de merda que se está tendo, é elevar o padrão e falar, a partir de hoje eu vou ter uma vida mais qualificada. Claro que não é do dia para a noite você vai correr 10 quilômetros, claro que não é do dia para a noite você vai levantar num supino 40 quilos, mas essa decisão vai ser o primeiro passo de uma jornada linda, maravilhosa de uma nova vida. Decida hoje mesmo, amanhã coloca o despertador e não negocie com o despertador. A hora que ele tocar 5h30, 6, 7 da manhã, levanta a bunda da cama, da cadeira e vai fazer o que tem que ser feito. Vai caminhar, vai passear, vai fazer algo que traga benefício para você. É assim que nós mudamos, é assim que nós determinamos a vida que nós queremos ter, com atitude. Você pode estar muito bem amparada com o Criador que vai te ajudar, te orientar, ser luz na sua vida e com certeza Ele vai pôr uns anjinhos, pessoas que vão te ajudando a seguir nessa trajetória. Eu sou o Tilso Bataglia, professor, coach, espero ter contribuído com vocês, profissionais da área da saúde, demais pessoas que estão assistindo. Sigam meu canal no YouTube, meu canal no Instagram, se conecte, vamos conversar, quem sabe a gente não desenvolva uma amizade, quem sabe eu não posso te ajudar ainda mais, além desse momento que nós tivemos juntos, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, muito obrigado pela oportunidade, parabenizar toda a equipe da FETRIES, do Governo do Estado do Ceará, beijo no coração, tchau! Gente, que palestra, hein? Agradeço a todos que tiveram essa sexta-feira, contribuindo com essa palestra enriquecedora, complementando o mestre Tilso, né? Agradeço a todos, ao Governo do Estado do Ceará e à FETRIES. Um ponto importante, essas palestras estão gravadas na nossa página do YouTube. Então, se vocês quiserem, continuem assistindo, repitam, compartilhem, que nós ficaremos muito agradecidos. Obrigado. Obrigado novamente, boa noite a todos, um ótimo fim de semana, desafiem-se e entrem em ação cuidando de si mesmo. Tchau!